Fala galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha trajetória até chegar na administração na UFRJ. Tudo começou quando eu decidi fazer concurso militar. Lá no meu terceiro ano, eu entrei na turma SpaceX no Elite. E aí eu estudei para o concurso militar durante alguns anos depois do ensino médio. Terminei o ensino médio em 2020. Em 2021 eu estudei no Elite e também fazia porte de concursos. Depois em 2022 e 2023 eu estudei no SEI. E em 2024 eu estudei em casa. No ano de 2024 eu decidi que eu não ia estudar mais para concurso militar. Eu cheguei bem pertinho na AFA, eu fiquei por uma questão. E assim, eu tinha mandado bem na prova, mas assim, não convém. Eu tinha decidido que eu queria fazer AFA e aí eu estudei pra prova da AFA durante muitos anos, acabou que eu não consegui, mas assim, sabe, é algo que Deus já tratou no meu coração. E aí, optei por fazer Enem no último ano, no ano de 2024. Eu peguei o Ferreto eu peguei o curso do Ferreto, também peguei o discursivas.com, porque eu tinha conseguido conceituar no primeiro exame de qualificação da UERJ, e aí eu peguei o discursivas.com para poder estudar para a prova discursiva, porque eu tinha optado em fazer medicina, e aí em fazer a prova, né, para poder passar para medicina. Mas acabou que eu peguei esse discursivas.com, usei pro Enem também, eu pegava muita lista e tudo mais. Não foquei na discursiva da UERJ, nem fui fazer a prova. Então, assim, e tudo bem, sabe? Foi algo que eu realmente optei por não fazer. Foquei no Enem, de média pra administração, cara, eu acho que eu fiquei com 715 ou 720, focando na administração da UFRJ. No ano anterior, eu tinha até feito o Enem, porque a minha mãe sempre falava, cara, você tem que fazer Enem, tem que fazer Enem, e eu nunca quis, sabe? Eu não queria fazer o Enem, porque eu queria concurso militar, então, nem fazer a prova do Enem eu queria fazer. E tem muita gente que estuda pra concurso militar que também é assim, e eu não julgo não, porque eu já fui. E aí, quando eu fiz a prova, eu acho que eu tirei 650 de média simples, tirei 920 na redação. Na média simples ficou bem baixinha, eu achei que eu poderia ter ido muito melhor, mas enfim, no dia também, lá no segundo dia, eu tive quase uma crise de ansiedade, eu tava bem nervosa, mas dei o meu melhor dentro das condições que eu tinha. Então eu fiquei com 650 por ele de média simples. Em administração na UFRJ, se eu não me engano, eu fiquei com 715 ou 720, algo assim. Mas assim que acabou o Enem, eu já tinha mais ou menos uma noção de como eu tinha ido. Eu sabia que não dava pra colocar medicina. E aí, a minha outra opção era focada em concursos, principalmente em concursos, então eu optei por administração. Eu olhei a grade de todos os cursos, juro. Todos os cursos, porque eu falei, eu quero ver de tudo antes de decidir meramente por concurso, sabe? Então, eu optei por administração e eu fico bem feliz com a minha decisão, apesar de não ter começado ainda, eu vi que foi uma decisão que foi a melhor que eu poderia ter tomado. Eu poderia ter colocado administração pública também na Unirio, porque a minha chance de passar seria maior por conta da minha nota, mas eu preferi arriscar na lista de espera da UFRJ e graças a Deus consegui. Eu passei na primeira lista de espera, que foi pro segundo semestre, né? E como foi o SISU único, eles lançaram uma lista com toda a galera que saiu no primeiro semestre e no segundo semestre. E a lista de espera que seria a partir daí, né? Então eu entraria no segundo semestre. Quem entraria no primeiro semestre seria só a galera que passou no segundo e seria remanejado pro primeiro. Então, eu não tinha opção de entrar no primeiro semestre, até porque tinha uma galera na minha frente. E assim, gente, lista de espera é vida. Por quê? Eu tava, acho que em 300 e pouco. Depois, no último dia, eu fiquei em 100 e pouco. E eu fiquei até com medo, porque tinha muita gente na minha frente. Mas, graças a Deus, depois, quando saiu a relação, né, de pessoas que estavam na lista de espera, eu acho que tinha, se eu não me engano, 60 pessoas na minha frente, mais ou menos assim. E nem todo mundo optou por continuar, né? Então, foi diminuindo e eu fui chamada. Mas assim que saiu a lista de espera, eu acho que foi ali em março, eu lembro que foi logo depois de um retiro de carnaval que eu fui. Foi aquela coisa, né? Meu Deus, consegui passar, como vai ser? E aí tinha que esperar um bom tempo, porque como era segundo semestre, o processo seletivo ia ficar mais pra frente. Teve a pré-matrícula, que foi online, depois teve a matrícula, que foi presencial, agora em julho. E aí eu fui na faculdade, a gente só assinava um papel, gente, não tinha muita coisa não. Você chegava lá, entregava seu papelzinho de comprovante de matrícula e você assinava um papel, ele te passava o QR Code do grupo, e aí, se você quisesse, você entrava no grupo da turma, que foi o que eu fiz, eu entrei no grupo. E aí tem vários grupos, é uma comunidade no WhatsApp, e aí tem vários grupos de calouros,
grupo da turma, tem um grupo da minha turma, tem um grupo de administração, tem um grupo dos calouros de administração. Realmente é algo bem organizado, né? Graças a Deus. E eu gostei bastante, o pessoal é bem receptivo, explica bastante coisa, todo mundo responde. Então, foi muito tranquilo essa parte do processo seletivo, sabe? Mas demorou, porque como foi segundo semestre, eu só realmente tive contato maior com a faculdade só agora em julho que eu fui fazer a matrícula. E aí a gente teve a semana de integração, que se eu não me engano foram 4 ou 5 dias, na real foram 4 dias de palestras, sabe? É algo bem intenso, porque você fica sentado por muito tempo, mas são palestras de pessoas super importantes. Também teve uns dias, o primeiro dia, se eu não me engano, foi pra conhecer o campus, foi pra conhecer também os professores, eles se apresentaram. O segundo dia que eu fui, teve palestra sobre inteligência artificial, teve palestra também de ex-alunos, que foi muito legal, porque a gente pôde ver, assim, o processo deles durante a faculdade, que eles falaram um pouco, pode ver como eles estão hoje em dia, pós-faculdades e, tipo, 10 anos depois da faculdade, então foi bem legal. As palestras com os professores, né, foi muito boa. Teve um professor lá, agora eu não vou lembrar o nome dele, eu não gravei o nome de todo mundo, mas foi muito boa. É um professor que você vê que ele tem um conhecimento absurdo, sabe? Ele falou sobre inteligência artificial e algo que realmente prende, sabe? O jeito dele falar. Então a gente pode ter um pouquinho dessa dinâmica de classe, de turma, de primeiro período, porque no primeiro período a grade é fechada. Então, assim, você não pode escolher quais disciplinas você vai pegar. Eles montam, eles te inscrevem só no primeiro período. A partir do segundo, você que monta a sua própria grade. Então é um pouquinho diferente. Mas foi bem legal, porque eu pude conhecer um pouquinho melhor, de uma forma mais descontraída também, falando sobre outros assuntos, os professores, os diretores. Enfim, foi bem legal essa semana de integração. Eu não fui todos os dias, só fui um dia só, porque eu tava enrolada por conta de encomenda de empadão. Mas foi bem legal. Acabou que as aulas atrasaram uma semana por conta de reformas lá no campus, especificamente lá na Praia Vermelha. E eu achei que até foi bom até pra eu organizar algumas coisas que não estavam 100% fechadas pra faculdade, mas foi um tempo bom. Amanhã já começam minhas aulas, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero ter essa recordação, sabe, de antes da faculdade, eu planejo gravar durante a faculdade e continuar gravando depois também. Então vai ser um processo muito legal de compartilhar as disciplinas que eu tenho. Eu até anotei aqui. No primeiro período eu tenho Fundamentos de Administração, Matemática para Administração, Introdução à Contabilidade, Microeconomia, Direito Aplicado à Gestão. Então a gente tem essas 5 matérias que a gente não escolhe, simplesmente são as matérias que eles colocam lá fixa pro primeiro período. Eu sinto que a faculdade vai me tirar da minha bolha social, porque eu vou conhecer outras pessoas, diferentes pessoas, como eu já conheci nesse dia da palestra, que foi muito bom também. Eu cheguei a conversar com uma veterana, inclusive voltei de ônibus com ela. Foi muito legal porque a gente conversou sobre muita coisa. Ela me deu algumas dicas sobre também extensão, sabe? Sobre começar a fazer extensão desde o início, pra depois, no final, você já tá menos sobrecarregada, com menos pendências, focar em certas matérias. Então, assim, conversem com veteranos, é muito legal. Por mais que, às vezes, você possa pensar que tá atrapalhando eles, talvez não, sabe? Talvez eles até possam te passar uma visão de algo que você não tinha e te fazer refletir sobre uma estratégia. Porque eu sinto que, às vezes, as pessoas entram na faculdade sem ter uma estratégia. Sendo que, gente, é muito importante você ter um planejamento. Por mais que não vá ocorrer 100% do que você tá planejando, é bom você ter uma estratégia, sabe? Fazer extensão desde o início, manter as notas altas pro seu CR alto, isso te facilita nos estágios, porque tudo é uma competição, sabe? E não de uma forma, eu não digo de uma forma negativa, mas eu digo de uma forma pra que quando você esteja terminando a faculdade, você esteja vivendo o melhor da sua vida ali no sentido curricular, sabe? Eu fiz tudo que eu podia, eu aproveitei todas as oportunidades, então é bom você ter uma estratégia pra faculdade não te sugar, porque você vai ficar estressado, você vai ficar sobrecarregado, mas também tem como aliviar isso de alguma forma, sabe? Eu tô muito feliz por ter escolhido a administração. Eu tenho pessoas na minha família que são administradoras. Eu não conhecia ninguém que tinha feito faculdade de administração lá na FRJ, porque, pra quem não sabe, a faculdade de administração lá na FRJ é na Praia Vermelha. Então, não é lá no fundão, na cidade universitária, onde a maioria das pessoas estudam.
E sim, lá na Praia Vermelha, que é muito legal também, é menor, obviamente, mas também tem suas particularidades belíssimas. E você tá ali pertinho da Praia da Urca, dá pra ver o Cristo, sabe? É uma coisa bem legal no geral. E eu tô muito animada pra esse início de uma nova fase. Eu admito que eu tô um pouco nervosa, porque faz parte, né? Algo novo que vai começar. Eu nunca fiz nenhuma faculdade, eu só estudava pra concurso militar full time. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês tenham sobre sobre o processo seletivo de administração, notas, como que é, principalmente na UFRJ, né, que é a maior do Brasil, e aí, tipo assim, tem que puxar um pouquinho sardinha, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, juro que eu não sou, mas, sabe, a gente tem que ter alguma coisa pra se orgulhar também, né? Não dá pra só ficar julgando a faculdade. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal gravar esse vídeo. São dúvidas que eu procurei no YouTube e não achei, principalmente em administração na UFRJ. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que eu respondo. E é isso, gente. Um beijo, um cheiro e tchau!